Um dia depois de ser conhecido o despacho de Vítor Gaspar, que congela toda a despesa do Estado, a atualidade continua dominada por esta decisão do Ministro das Finanças. Constança Cunha Sá, boa noite. Boa noite, Temos ouvido dizer muitas vezes nas últimas horas, sobretudo da parte da oposição, mas não só, que este despacho cheira a uma vingança do Governo depois de conhecer a decisão do Tribunal Constitucional. Partilhas desta opinião? Pois, não cheira, é uma vingança. E, aliás, atenção, eu penso que há aqui duas coisas a mostrar. É que esta gente, de facto, é uma gente perigosa. Esta gente que está no Governo é uma gente perigosa e capaz de tudo. Porque este despacho não cai do céu, atenção. Isto inclui-se numa estratégia de vitimização, de chantagem e de vingança que tem sido realizada desde sábado. Sábado, quando se conheceu a decisão do Tribunal Constitucional, nós vimos um discurso de um Primeiro-Ministro, perfeitamente um discurso em que o estilo que imperava era o de vingança em relação ao Tribunal Constitucional e vingança em relação aos portugueses também. Porque também atira para cima dos portugueses as responsabilidades dos cortes que aí vêm, no fundo vem dizendo o que o Primeiro-Ministro ali disse, podem estar satisfeitos com isto, já não perdem pela demora, porque aí vêm medidas piores ainda do que estavam previstas. E isso é inaceitável, porque no fundo, segundo ponto, depois ouvimos os parceiros europeus, a Troika toda, a tirar-se em relação à decisão do Tribunal Constitucional, o Sr. Schäuble a dizer coisas, um funcionário da Comissão Europeia também a dizer coisas. E nós, em vez de vermos o governo português defender a existência de um Estado de Direito em Portugal perante a Troika, o que nós assistimos neste momento foi exatamente a Troika com o governo português a atacar o Estado de Direito em Portugal. Porque convém dizer uma coisa, é normal que se discorde da decisão do Tribunal Constitucional, ninguém tem que estar de acordo com os fundamentos do Tribunal Constitucional. Agora, a decisão do Tribunal Constitucional é para cumprir, porque uma democracia funda-se no voto e no primado da lei. E, portanto, tem que haver o primado da lei, sob pena de, se o Primeiro-Ministro não percebe isso, não percebe que um país é que vive. Portanto, e eu penso que ainda por cima que o facto do Ministro das Finanças vir agora com este despacho, depois de ter tido o descaramento de dizer que não tinha uma política B, um plano B para o chumbo do Tribunal Constitucional, mostra-me total irresponsabilidade. Mas nós estamos entregues a loucos? É a única pergunta que eu faço, é se nós estamos entregues a loucos. Porque a decisão não é do Tribunal Constitucional, a decisão é do Governo, que decidiu insistir em normas que já tinham sido consideradas inconstitucionais no ano passado. E, portanto, a decisão vem do Governo. É o Governo que tinha que estar preparado para o chumbo do Tribunal Constitucional. E é evidente, como tu sabes, e eu sei, toda a gente estava preparado para o chumbo de determinadas normas, não se sabia bem qual era a dimensão. Mas vamos ver qual é a dimensão, 0,8% do PIB. É isto que eles estão a queixar. E quando o Eurostat não considerou que a ANA pudesse fazer parte do déficit, não foi o Rome, não foi o mesmo, mas o Governo com o Eurostat calou e engoliu. E aqui com o Tribunal Constitucional respinga e grita e berra e ameaça. Quer dizer, por outro lado, quer dizer, como é que se justifica que esta leirice todo, a propósito de 0,8, quando temos um Ministro das Finanças que muito antes da decisão do Tribunal Constitucional estava a falhar em todas as metas e em todos os objetivos. Basta ver, eu já não estou a pensar na execução orçamental do primeiro trimestre deste ano. Basta-me olhar para 2012. Um déficit que era para ser de 4,5% acabou em 6,4%. O Primeiro-Ministro já disse qual era o valor que os portugueses vão ter que pagar por este desvio, por estas previsões todas erradas. Ainda agora, em fevereiro, tivemos o Ministro das Finanças a desfazer um orçamento que tinha sido apresentado um mês antes, com previsões perfeitamente dramáticas para Portugal, em que a recessão passava de 1% para 2,3%. Passava praticamente para o dobro. Quanto é que isto significa? Pelas minhas contas, 1,3%. Portanto, o que se está a assistir é uma coisa perigosíssima, e este despacho vem nesse sentido, no fundo, que é um discurso de vingança e de punição em relação aos portugueses e em relação ao Tribunal Constitucional. Não é por acaso que o despacho assenta na decisão do Tribunal Constitucional. Por causa da decisão do Tribunal Constitucional, o Ministro das Finanças decidiu fazer isto assim assado. Eu não me interessa agora, eu não vou entrar em discussão com fiscalistas e saber se, e ao economistas, saber se isto é uma boa medida ou não é uma medida. A medida vale politicamente e tem um sentido político. É este sentido político que fica. Este governo juntou-se à Troika contra os portugueses e contra o Estado de Direito. Eu acho que cabia ao governo defender a existência de um Estado de Direito em Portugal. E, aliás, o governo até podia ter usado exatamente a decisão do Tribunal Constitucional, exatamente para poder renegociar e com mais força as condições de Portugal. O que nós vimos é que nós temos aqui, no Ministro das Finanças e no Primeiro-Ministro, não temos um interlocutor da Troika, temos mais dois elementos da Troika. No fundo, a Troika são 5 pessoas. São os 3 que lá estão de fora, mais os 2 Primeiro-Ministros e Ministro das Finanças. E, portanto, é absolutamente inaceitável
que o Governo não tenha respondido a ninguém da Troika, tenha sido Mariano Rajoy, por exemplo, que tem um problema de semelhante, um rombo ainda maior em Espanha, no Tribunal Constitucional, a dizer que a Europa é preciso abrir e ser mais flexível em relação aos países do Sul, nomeadamente em relação a Portugal. E o único discurso que vi defender Portugal foi feito pelo Ministro Rajoy, porque em Portugal os ministros e todo o Ministro das Finanças, o Primeiro-Ministro, etc., a única coisa que souberam dizer é que a responsabilidade era nossa e do Tribunal Constitucional. Atirando para cima dos portugueses, um discurso de vingança que eu penso que é absolutamente extraordinário. Porque o que é que isto quer de legitimar? Isto não é feito também por acaso, não é só por loucos, porque eles também não são loucos. Qual é o problema que está aqui na base disto tudo? O que está aqui na base disto tudo é que o Governo, muito antes do Tribunal Constitucional, tinha-se comprometido com um corte de 4 mil milhões de euros. E eu disse aqui muitas vezes, e eu não conseguia perceber qual é a legitimidade, que legitimidade política tem agora, e em condições, mais que legitimidade, que condições políticas tem o Governo para apresentar esse corte. E na falta de condições políticas, o que é que o Governo está a fazer? Está a dizer que, graças ao Tribunal Constitucional, graças à chantagem da Troika, graças a isto tudo, vai ser obrigado a aplicar cortes. Cortes que ninguém aceita, que podem ser até inconstitucionais, que pelos vistos se não há plano B vão ser feitos a torto e a direito, quer dizer, no fundo, sem, como dizia um jornal inglês, o Primeiro-Ministro vai ser um cirurgião louco, que vai ter que cortar a direita sem olhar, sem saber aqui. Portanto, é isto que nós estamos aqui a assistir, a uma justificação de uma política que não tem justificação, porque não há dúvida nenhuma, e toda a gente diz que este corte de 4 mil milhões, ainda hoje, o Ferreira do Amaral dizia aqui que era muito difícil que estes 4 mil milhões pudessem ser feitos mesmo até 2015, mesmo com os prazos alargados até 2015, e o que o Governo está a tentar fazer é impor isto aos portugueses como facto consumado, ou seja, ou é isto, ou é o dilúvio, ou a bancarrota. Não é isto e não serve nada quando não se sente condições políticas. O que isto mostra também é uma enorme fragilidade do Governo, porque o Governo, no fundo, o que mostra é que sente e reconhece que já não tem condições políticas para apresentar aos portugueses mais sacrifícios. Não tem, eu não diria legitimidade, mas não tem credibilidade sequer para isso, porque basta ver o ano 2012. Então temos um déficit que chega aos 6,4, apesar de todos os sacrifícios que foram impostos aos portugueses. Temos um déficit de 6,4, apesar do Tribunal Constitucional ter considerado inconstitucional algumas normas e ter suspendido a sua aplicação, a sua não aplicação, neste caso. Portanto, o Tribunal Constitucional, que o ano passado deu todas as oportunidades ao Governo para que pudesse cumprir o déficit, que considerou inconstitucionais normas, que deixou que ficassem em vigor para que o Governo pudesse cumprir o déficit, e o Governo passa de 4,5 a 6,4. Como se nada tivesse passado, como se não tivesse responsabilidade absolutamente nisto. E agora a única responsabilidade é do Tribunal Constitucional, porque abriu um buraco que eles já deviam estar a prever, porque foram eles que insistiram na introdução das mesmas normas. Eu penso que isto é inaceitável, que o que está a passar é um jogo muitíssimo perigoso, que está a passar, e que penso que, de facto, há aqui um problema que já não vai lá com discursos piedosos, como o Presidente da Banca a dizer que o Governo convida o PS para entrar na remodelação, está tudo, enfim. Acho que, aliás, um Governo que age dessa forma, como é que um Governo que age desta forma, que tem este tipo de discurso, com um órgão de soberania, que neste caso é o Tribunal Constitucional, é o mesmo Governo que quer consenso, nomeadamente com o PS. Que governo é este? À segunda-feira ataca o Tribunal Constitucional, à terça continua a atacar o Tribunal Constitucional, à quarta ida, à quinta atira-se ao António José Seguro, à sexta atira-se à herança socialista, à quarta torna-se a atirar a António José Seguro. E depois quer um consenso. Consenso como? A crispação que nós neste momento estamos a viver, a crispação, a crise política, foi instalada pelo próprio Governo. Nós não estamos a viver uma crise política provocada pelo Partido Socialista. O Partido Socialista limitou-se, com alguma incompetência e com alguma impotência, por assim dizer, a apresentar uma moção de censura. Não viria mal disto ao mundo, e daqui a uns tempos já ninguém se lembraria da moção de censura do Partido Socialista. Mas o problema não vem daqui. Grandes propostas, Constância. Não vai, com certeza, mas o problema agora já não é esse. O problema é as propostas que o Governo está a apresentar. E a forma como, através da chantagem, está a tentar condicionar o povo português de forma a dizer, com o apoio do Dr. Durão Barroso, com o apoio do Dr. Barroso, a dizer, sim senhora, nós temos que fazer isto, nós temos que fazer cortes impensáveis, porque, quer dizer, não é admissível que um Primeiro-Ministro, não é admissível que um Primeiro-Ministro venha dizer uma coisa. Depois destes cortes do Tribunal Constitucional, nós vamos fazer assim. Nós vamos, estão muito contentes com isso, estão muito contentes por ter reformas, pois então vamos ver. Vai haver despedimentos, vai haver na saúde, vai haver na educação, vai haver na segurança social, nos setores mais frágeis da sociedade portuguesa, portanto, naqueles que podem afetar os setores mais frágeis da sociedade portuguesa. Eu não vi o Primeiro-Ministro falar de rendas excessivas, eu não vi o Primeiro-Ministro falar
de renegociação das PPPs, vejo a Troika refilar com isso e dizer que, enfim, Portugal já devia deitar passos nesse sentido, mas não vejo nada disso nesse discurso. O que isto prova é que o discurso, de facto, do Governo é muito fraco com os fortes e, portanto, qualquer choba os manda calar e eles calam-se, e é muito forte com os fracos, que são os portugueses neste momento, que vivem num clima de insegurança absoluta, de empobrecimento, de desemprego, de recessão, e sem segurança nenhuma. Porque este tipo de ameaças tem um fator de instabilidade tremenda. Quer dizer, quando tu estás em casa e ouves um primeiro-ministro dizer não esperas pelas demoras que já lá vais ver como é que elas mordem, por assim dizer. No fundo é isso que é dito. E este despacho do Ministro das Finanças insere-se nesse tipo de jogo. E é isto que eu acho inadmissível. Constância, e é isto que eu acho um jogo muito perigoso. Como dizia ontem Pacheco Pereira, quando começa a envolver também um alinhamento com a Troika contra os interesses do próprio país. E os interesses do próprio país, neste caso, era salvaguardar a ideia para a Troika e para os nossos parceiros europeus de que Portugal, como a Alemanha, é um Estado de Direito. E que o Tribunal Constitucional Português tem tantos direitos e tem tanta força e tem tanta legitimidade como tem o Tribunal Constitucional Alemão, que a senhora Merkel segue religiosamente. E, na minha opinião, bem. Constância, temos já pouco mais de um minuto e meio. Gostava de ouvir a tua opinião sobre uma outra vertente desta crise, que é o que se tem falado da remodelação do governo, se é necessária, se não é, mas a pergunta que te queria colocar em concreto é no mínimo estranho que Miguel Relvas não tenha sido substituído uma semana depois de ter apresentado a admissão. Faz amanhã 8 dias. Eu acho que isto é um sinal de tal desnorte, tal desnorte em que vive o governo. Porque, de facto, não é muito normal. Eu pensei a semana passada que o ministro Miguel Relvas não seria substituído, tendo em conta que poderia haver uma remodelação logo a seguir e aquilo seria um tiro de partida. A verdade é que passou uma semana, não se revê remodelação nenhuma, quer dizer, e não se pode obrigar um ministro a estar em funções depois do ministro ter pedido admissão e da admissão ter sido aceita. Como é que é possível? Ao fim de uma semana, nós já tínhamos uma experiência engraçada com o secretário de Estado que está lá a prazo, para casa a tratar dos fundos comunitários, mas pronto, mas está lá a prazo até maio, porque depois vai zarpar para uma Câmara qualquer. E agora temos um ministro que pediu admissão, que foi aceito e que uma semana depois continua em funções. E é um ministro que devia ter uma função importante com pastas do muito significativas. Quer dizer, é um ministro que tem pastas muito significativas. Miguel Relvas acumulava uma série de pastas. Agora vai ser o quê? Ele não estava lá a fazer nada, portanto estar lá ou não estar é a mesma coisa? Então, o governo como é que se explica esta demora? A incapacidade de resolver o problema? Incapacidade, incompetência, irresponsabilidade. Ou a ausência de um candidato ao norte? Não, e a ausência completamente de norte, porque ainda por cima é verdade, aquilo que Miguel Relvas diz, e não foi desmentido por ninguém, em que ele próprio já tinha discutido com o Primeiro-Ministro a sua admissão há semanas atrás, seria natural que o Primeiro-Ministro tivesse uma solução para o assunto. Isto é a primeira vez que eu vejo acontecer. Eu nunca vi acontecer uma coisa destas, que é sair um Ministro e não apresentar normalmente num prazo de 24 horas. Porque isto até para o Ministro é péssimo, como é óbvio. Porque, no geral, como tu sabes, quando sai um ministro e entra outro, as pessoas dividem-se entre o comentário entre a saída e depois a análise do próximo ministro que entra, que supostamente, se for bom, não é? Pronto, poderá dar um novo fogo. Se for mau, é pior a emenda que o soneto. Mas pronto, mas quer dizer, agora andarmos isto numa semana não faz qualquer espécie de sentido, com rumores de remodelações e disto, e com o CDS a querer remodelações, mais uma vez hoje os dirigentes do CDS vieram a exigir uma remodelação, dá a ideia que o governo entrou em desnorte absoluto. E há uma impotência total do governo, que o governo disfarça com a agressividade, com a vingança, com a ameaça e com a chantagem. Isso não é forma de governar um país. Isto tenho muita pena de dizer, mas isto não é forma de governar um país. Eu acho que esta gente devia aprender e devia crescer. Constância, obrigada.